Estamos preparados? Estamos preparados. Muito bom. Olha, este brinquedinho, talvez volto a dizer, teus filhos, teus netos já receberam, você já deu de presente, mas é interessante. Este brinquedinho nos vai ajudar a compreender o que a palavra do Senhor deseja para a nossa vida. Em que consiste? É uma massinha de cores e tem algumas forminhas. As forminhas podem ser variadas, de elefante, coelho, um triângulo, um coraçãozinho. E aí a criança pega essa massinha e coloca dentro da forma, ok? Que ela escolheu. E essa massinha vai ser moldada segundo a forma. Essa é a ideia. É assim de simples este brinquedinho. Então, olha que interessante. A massinha por si, não. Ela fica aí, nas nossas mãos, na mão da criança. No momento que colocou na forma, ela se transforma. Pega a forma de um coelho, de um elefante, de um triângulo, de um coraçãozinho. Então, é amoldado, segundo a forma. E essa é a ideia que eu queria explicar, que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, usou a mesma ideia de, olha, moldar. E ele vai dizer, é interessante, que nossa vida, a tua, a minha, pode ser tomar a forma que nos estão dizendo. Vou te explicar melhor com o texto bíblico. Diz assim: não se amoldem, olha que interessante, é a mesma ideia, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo já diz assim, cuidado. O mundo, está falando do nosso lugar onde moramos, todos os dias deseja te ensinar coisas para amoldar. Em este caso, que logo venhamos a tomar decisões, escolhas, não porque eu sou bom ou porque eu desejo, é porque o mundo está me colocando essas ideias. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, cuidado, não se amoldem. E veja, esta questão é cotidiana, não é simplesmente acontece de vez em quando, constantemente. Por isso que Deus, e aí vem a grande verdade, que Deus não nos criou para ser moldados à imagem do mundo. Não. Deus não criou a você e a mim para que venhamos a nos adaptar aos princípios, valores, ensinos do mundo. Não. O Pai Celestial deseja que venhamos a ser cada vez mais parecidos a Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. E aí vem o ponto, um pode dizer, não, mas isso não acontece. Acontece. E eu falo que isto é algo sutil, sabe? Está aí, no nosso dia a dia, está acontecendo, só que um não percebe. Porque essa é a estratégia do inimigo, de um modo sutil, nos vai levar a um lugar que não é o lugar que o Pai Celestial deseja, a imagem de Cristo, que é a imagem do mundo. E que logo venhamos a tomar decisões segundo os princípios do inimigo. Como assim? Vou te explicar melhor. Um exemplo bem fácil de compreender. Você sabe, conhece este filme? É um filme antiguinho. Conhece esse filme? Titanic. Conhece? Sim. É antiguinho, mas é bem famoso. O filme, 3 horas de filme. Nossa, 3 horas. Ah, louco. 3 horas de filme. Qual é a história principal deste filme? Aí quero saber. A história principal do filme, qual é? A história principal do navio que se afunda? Não é. Não é. Chama Titanic, mas não é. Não é a história principal do filme. É mais, é uma desculpinha. É uma desculpinha para assistir o filme. A verdadeira mensagem deste filme é de uma mulher que está noiva. E, inclusive, o noivo está no navio com ela. E ela decidiu trair ao noivo. Essa é a história verdadeira. No navio também, no mesmo navio. E olha, essa é a história verdadeira. Como de um modo sutil,
nos incentivam para traição, ao ponto que fica torcendo. Tomara que dê certo com Jack, não? Jack. Como se chamava DiCaprio? Jack. Tomara que dê certo esse chifre. Tomara. Ai, por que morreu? Não deveria morrer. Veja, essa é a verdadeira história do filme. É mais, se eu acabo de falar a verdade, isso o filme tudo narra sobre ele, esse relacionamento errado. A mulher está de noiva, e o noivo está no mesmo navio, e ela fala, não, eu vou trair. Então, é assim. Por isso que Jesus nos está dizendo a ti e a mim, cuidado, não te amoldes. Não te amoldes ao padrão do mundo, porque isso está acontecendo. E olha, isso está acontecendo todos os dias. Não é assim somente no filme, sabe, no seriado. Nos estão ensinando diferentes coisas, os seriados, os filmes, sobre violência. De um modo sutil, vai entrando. O que mais? Vai questões sobre relacionamentos, e aí vai. Eu poderia falar de outros temas, mas o que eu quero te dizer, à luz da palavra do Senhor, é que não te amoldes. Nosso cérebro, por dizer assim, claro que não é só o nosso cérebro, mas de um modo mais específico, ele é como a massinha, sabe? A massinha do brinquedinho. E se pode amoldar a forma que o mundo nos está impondo. Então, diz, não, eu nunca vou fazer isso. Se não tem esse cuidado, vamos a chegar a esse mal. 3 horas de filme, e eu assistiria de novo. Diz, não, 3 horas de filme falando sobre esse tema. Claro que usam toda essa ideia bonitinha, tudo. Colocam ao noivo, colocam como tranqueira, já ao que está traindo, bonitinho. Essa é a astúcia do inimigo. A astúcia do inimigo é assim, nos transformar. Mas agora, olha, quando a Bíblia fala de pensamento, aí quero chegar ao ponto, é que nossos pensamentos podem estar moldados para ter ansiedade, culpa, desânimo ou acreditar em mentiras. E outras coisas mais. Então, nosso pensamento, o teu pensamento, o meu pensamento, já talvez está moldado para isso. Então, por que tenho tanta ansiedade? Talvez porque eu consumi muitas coisas, minha mente consumiu muitas coisas que me levou a ter ansiedade. Por quê? Por que tanta culpa, desânimo? É o que eu falei. O meu pensamento já está controlado, está na forminha. Olha, acreditar em mentiras. Eu tinha uma tia, e minha tia, ela acreditava em leitura de cartas, sabe, não? Leitura de cartas. Toda semana ia uma pessoa para que leia suas cartas. Toda semana. E claro, pagava, não? Porque não era de graça, não era um serviço de graça. Aí minha mãe falava para ela, eu lembro, minha mãe como irmã, falava, não acredites nisso, é mentira, te estão roubando. E ela falava, não. A minha tia falava, não. Pelo contrário, olha, me falou que na próxima semana eu vou encontrar uma pessoa importante. Na próxima semana, olha, vai acontecer. Minha tia acreditava que através da leitura das cartas, le ia a mostrar o futuro dela. E isso foi anos de anos, toda semana, a minha tia foi a ler as cartas. A pergunta é, como alguém acredita nisso? Como alguém, não tem sentido, como alguém pode acreditar que dá certo a leitura das cartas? Só se já foi moldado o seu pensamento. Já foi moldado o seu pensamento. Então, pode totalmente estar em um lugar ou receber de alguém a verdade, mas se a pessoa já foi moldada, seu pensamento é difícil de mudar. Por isso que o apóstolo Paulo falou, cuidado, não te vas a moldar ao padrão do mundo. E esta ideia não é nova, sabe? Não, claro, Deus já falou muitos anos, miles de anos atrás, mas
em nosso contexto também se fala, talvez de um modo diferente, mas a ideia é a mesma. Tem um homem, ele foi o fundador, o dono fundador dos carros Ford, de uma marca famosa que aqui tem no Brasil, inclusive talvez você tenha. E Henry Ford falou o seguinte, olha o que ele falou: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está... É assim, verdade? Olha, interessante. Olha o pensamento. Lembre, a palavra-chave é pensar. Henry Ford falou, se você pensa que não tem capacidade para pedir um aumento de salário, o que vai acontecer? Não vai ganhar nenhum aumento de salário, porque já pensei. Se você pensa que pode ainda coisas novas, quem sabe um curso, uma especialização, você vai fazer esse curso de especialização e vai melhorar no seu trabalho. O que você pensa, disse Henry Ford, vai acontecer. Vai acontecer. O que eu penso? Se eu penso, olha, eu sei que hoje é um domingo lindo, que o Senhor me entrega para receber sua palavra, o que vai acontecer? Vai acontecer o transformador do Senhor na minha vida. Mas se eu chego aqui, de novo, outro culto. Já sei, é um sermão a mais. Então o que será? Mais um sermão. Tudo depende do que eu penso. E como volto a dizer, Henry Ford falou isto, mas no livro de Provérbios já falou também, muito mil de anos. Diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Por quê? Porque a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. E este assunto já não é, volto a dizer, não é nada longe da nossa realidade. As redes sociais usam esta ideia. Usam o famoso algoritmo, uma palavra talvez que não é muito comum para alguns, mas é assim, você começa a assistir no teu celular vídeos de política, não interessa qual é teu candidato, de política. O que acontece? Mais vídeo de política, mais de política, mais de política. Nossa, que legal, quantos... Não, você pensou, a rede social falou, é sobre isso que quero ouvir, é sobre isso que quero ouvir. É sobre isso que quero ouvir. Está tudo determinado pelo nosso pensamento. Eu, por exemplo, às vezes fico assistindo de noite vídeo de guitarra, que eu gosto, como de construção de guitarra, sabe? Isso é uma coisa que eu gostaria um dia aprender. O famoso luthier. Como construir uma guitarra, um violão. O que acha que aparece no meu Facebook? Só guitarra, construindo guitarra. Às vezes em inglês, em outros idiomas, inclusive em japonês, eu fico assistindo e falo, nossa, legal, quanto detalhes. Então isso, se você só fica pensando em comida, pesquisando de comida, o que vai sair no teu celular? É comida. É assim, se você pensa em roupa, o que vai sair? Promoção, só hoje, vem aqui, olha, leva esta saia, leva esta calça, leva esta camiseta. Só isso vai sair. Então, as redes sociais usam o que o livro de Provérbios já falou 1000 anos. Olha, cuidado, porque o que você pensa, a tua vida vai ser dirigida. Só penso em comprar roupa, porque todos os dias comprar roupa. Penso em tal coisa, em ansiedade. Tenho ansiedade porque só assisto que roubam. Estão roubando no Rio Pequeno, estão roubando aqui, estão roubando na Vila d'Alva. Só assisto esses programas, esses vídeos. Ansiedade louca, não consigo. Então, como falou o Henry Ford, se você pensa que este sermão não tem nada para te agregar em tua vida, não te vai agregar nada, porque já pensei. Mas se você diz, não, esta palavra é para mim, com certeza esta palavra vai dar uma virada na tua vida. Por isso que cuidado com os pensamentos, cuidado com amoldar. E olha, acabo de dizer, esta situação não é nova, sabe? Não é simplesmente da rede social, não é simplesmente do Henry Ford. Existe um aparelho, talvez você já viu, assistiu na TV, nos filmes, o famoso polígrafo, sabe? Não? Ou também conhecido como detector de mentiras. Já viu, não? Já viu? É verdade, esse aparelho existe. O polígrafo, o detector de mentira, em que consiste?
coloca uma série de sensores no corpo de uma pessoa para ver, por exemplo, seu ritmo cardíaco aqui, o pulso nos dedos, sensores em diferentes lugares do corpo. Veja como a ciência já descobriu isso também há um bom tempo. Aí, outra pessoa, tudo conectado a um computador, como está aqui, não? E aí, então, começam a fazer perguntas para esta pessoa, para ver se ele está mentindo. E esse é o detalhe, o detector de mentira. Ele pergunta, você roubou? E ele responde, não, nunca roubei. Nunca, veja, acaba de falar, nunca roubei. Mas seu pensamento, o que fez? Que pensou o pensamento? Já roubei. Imediatamente os sensores compartilham ou transmitem a mentira. Saiu no computador. Mentiroso, já roubou. Veja, ele pensou, ele falou inclusive o contrário. Não, nunca. Você já declarou certinho o imposto de renda? Claro. Pensou, percebeu? Então, o detector de mentira, ou o polígrafo, funciona sobre uma grande verdade. A mente determina a nossa vida. É a mente. O polígrafo quer ver a mente. Não quer avaliar a nossa resposta audível. Porque eu posso falar, não, nunca roubei, não, nunca menti, não, nunca, eu estou falando. Mas o detector de mentira fala, não, eu quero a mente. Por isso que os pensamentos determinam a nossa vida. É pensamento. E hoje Deus te está querendo dizer a ti, a mim também, que devemos nos cuidar do pensamento. Por isso, mais uma vez, este texto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas, e aqui vem a palavra-chave, porque não quero saber só o problema. Se eu vou ao médico, eu não quero saber só minha doença, quero saber o tratamento certo para me livrar da doença. E isso que o Senhor nos entrega, a libertação. Como nos livramos se por acaso o mundo me está dominando, se por acaso o mundo já me está levando a ansiedade, a mentiras, a acreditar em mentiras, se o mundo me está levando a viver um sonho com raiva, com desespero, se por acaso isso está acontecendo, como me livro disso? E aí está o Senhor, diz assim, olha, mas transformem-se pela renovação da sua mente. De novo, então, do mesmo modo que o inimigo ataca a nossa mente, o Espírito Santo deseja nos ajudar, nos transformando na nossa mente. Tudo está na mente, tudo está no pensamento. Então, transformem-se pela renovação da sua mente, para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo diz assim, eu quero te ajudar a que você, eu, todos os que estamos aqui, venhamos a conhecer a perfeita e maravilhosa vontade de Deus para a nossa vida. Mas não só conhecer como informação, experimentar, tomar posse da bênção, tomar posse das conquistas que o Senhor já planejou. Como falou para Josué, já te entreguei a terra prometida, já te entreguei Jericó, já te entreguei. Agora vai, avança e toma posse dessa cidade. Então o Senhor falou, já te entreguei uma vida livre de mentiras, já te entreguei uma vida livre de ansiedade, já te entreguei uma vida livre de sérios problemas emocionais, já te entreguei, mas agora precisa tomar posse dela. E aí está a questão, porque olha, a palavra-chave, que nesta parte do texto bíblico é transformar. É o que diz, transformem-se pela renovação da sua mente. Então, transformar. Sabe, essa palavra transformar é muito importante, talvez no português, como no espanhol, não expressou a riqueza do que o Espírito Santo está querendo nos dizer. Mas graças a Deus hoje nós temos muitos recursos para compreender melhor. Então, em que significa transformar? No grego, que é o idioma no qual o apóstolo Paulo escreveu este texto, ele usa uma palavra que é metamorfosis. Essa é a palavra que ele, em vez de dizer
transformem-se, diz assim, metamorfose pela renovação da nossa mente. Então, é mais que transformar, é uma metamorfose. Que coisa é metamorfose? Vou te dar um exemplo. Você, a grande maioria, conhece. Você sabe como surge uma borboleta? Já estudou isso? Ou já esqueceu? Como surge uma borboleta? Então, vou explicar. A borboleta surge por uma metamorfose. Essa é a resposta. Aqui está. Olha, o ciclo de uma borboleta. Começa com um ovinho, logo vira uma lagarta, gorducha, toda gorducha. De aí, ela entra em um casulo e de repente sai uma borboleta com suas asas. Você já viu isso? Isso é metamorfose. Isso é metamorfose, transformação. Agora, é interessante, olha, quando está no casulo, não sabemos o que agora, mas está acontecendo uma virada, uma transformação, que essa lagarta gorducha, quando se transforma em borboleta, viu? O corpinho da borboleta como é? Magrinho, magrinha. Percebeu? Claro, tem as asas, mas o corpinho é tudo. Tu falou, onde foi o gorducho? Onde se foi esse gorducho? Estava aqui. A semana passada era um gorducho. Agora saiu fininha a borboleta. Então, essa é a melhor ideia, o melhor exemplo que eu posso te dizer para compreender o texto anterior, de metamorfose, transformar. Ou seja, o que Deus está querendo te dizer a ti e a mim, com respeito à nossa mente, como nos livramos das mentiras, dos ensinos errados do mundo. Diz através de uma metamorfose em nossa mente. Então, a transformação é feita por etapas. E por isso precisamos de... Esse é o assunto. Não é feito assim. Quer o milagre imediato. Claro, todos nós queremos. Quem não? Eu também quero o milagre imediato. Mas o que o Senhor diz assim, não, é uma transformação por etapas. Então é necessário esperar. Imagina, se a lagarta, eu não sei se você já fez isso, uma vez eu fiz isso, em um casulo, abri o casulo, achando que já ia virar borboleta. O que aconteceu? Morreu. Não estava no momento, não era a etapa. Aí eu achei, não, eu vou dar uma ajudinha, Que ajudinha? Atrapalhei a pobre borboleta. Percebeu? Então, isso que o Senhor diz, Deus está trabalhando em nossa mente por etapas, e nos vai transformar pouco a pouco. É o mesmo que o inimigo faz. O inimigo também, ele não chega e nos envia todo o lixo que ele tem em nossa mente. Não tem como, ficaríamos... Ele vai, é um seriado, é uma novelinha, é um filminho, é uma musiquinha, porque as musiquinhas agora são terríveis. É uma conversa por aqui, é uma conversa por lá. Pouco a pouco nos vai guiando. E veja, isso nos mostra que o ser humano, você e eu, podemos mudar, tanto para bem como para mal. Podemos mudar. Eu conheço, talvez você até conheça isso, pessoas que são extremamente negativas, tudo reclamam, tudo murmura. Mas, será que essa pessoa nasceu assim? Não. Essa pessoa, em um momento da sua vida, era diferente, otimista, motivadora, cheio de esperança. Mas certas circunstâncias desagradáveis, que foram verdade, levaram a ele ou a ela a esse estilo de vida. Murmuração, pessimismo e tudo porque não perceberam que existe uma transformação sutil, tanto para o bem como para o mal. E é aí então que o Senhor, voltando para o que o Pai Celestial deseja, nos livrar, porque lembra, o Senhor não quer que nos amoldemos ao mundo, porque se nos amoldamos ao padrão do mundo, vamos permitir coisas extremamente desagradáveis em nossa própria vida. E como consequência disso, vamos a perder a oportunidade de receber e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, o Pai Celestial diz assim, olha, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para... Esse é o ponto. Inclusive a imagem que coloquei foi bem
bem própria. Que coisa está fazendo nessa imagem? Que está mostrando? Está colocando o quê? Uma semente. É assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma semente, ok? Deus coloca uma semente, tanto para nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, em você, em mim, em todos. É a semente. Mas aí, quando a semente, diz assim, em outro texto muito lindo que o nosso Senhor Jesus ensinou, ela entra em nosso coração, o coração é a terra boa, ela logo vai crescer, crescer e se tornar uma linda árvore e produzir frutos. Então, não tem como Deus colocar em mim uma semente e ao dia seguinte querer que já venha a surgir a árvore. Não tem como. É por etapas, é uma transformação que vai acontecer pouco a pouco. Por isso que o Senhor várias vezes vai dizer que a Bíblia é uma semente, o próprio Jesus vai usar essa ideia, de uma semente que foi jogada, derramada sobre 4 diferentes terras. Era semente, não era árvore. E cada terra representou um modo como o ser humano pode proceder. E esse é o assunto, porque nós achamos que não tenho que esperar. Eu quero o já. Não, olha, meu problema é este, eu quero agora. E Deus diz assim, não, espera, é por etapas. Mas precisa primeiro receber a semente. Hoje, por exemplo, estamos recebendo uma semente que diz assim, não aceites o padrão do mundo. Para isto, precisa receber a semente da palavra. E aí, esta questão vai estar, sabe, em nosso dia a dia. Não é só, volto a dizer, não é só nas questões espirituais. Não está só falando da vida eterna. É mais, a vida eterna, isso sim, é imediato. Graças a Deus por isso, porque diz assim, se a tua boca confessar que Jesus é salvo, você imediatamente que Jesus é o Senhor, perdão. Se a tua boca confessar que Jesus é o Deus e o Salvador, imediatamente serás salvo. Então, isso sim, é imediato, porque é um acto 100% do Pai Celestial, através de Jesus. Mas, já nossa vida, certos hábitos, certos costumes, como tomamos decisões, como fazemos escolhas, isso Jesus vai dizer, isso precisa ser transformado com a palavra, e essa semente permite que vá crescendo. Como é? Vou te dar um exemplo de nosso cotidiano. Simples, um cotidiano. Guardar um pouco de dinheiro todo mês. O que vai acontecer? Se você decide guardar um pouco de dinheiro todo mês, o que vai acontecer? Parece pequeno. Nossa, mas que são 50 reais? Que são 100 reais? Mas guarda 100 reais por mês. Em um ano, 1.200. Não. O pequeno, em um ano, cresceu. E diz assim, logo vai ver que tem uma poupança, uma reserva financeira. Aí você pode colocar mais, se você quiser, coloca 400, 500, fica à vontade. Mas veja, coloquei um pouco de dinheiro todo mês, a poupança cresce. É a mesma questão no sentido do que Deus deseja fazer através da sua palavra. Ele nos coloca, nos instrui com sua palavra, começamos a viver, praticar a palavra, logo isso nos vai ajudando a quê? A viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, glória a Deus, porque a solução aos nossos problemas está com cada um de nós. Não dependo do outro, não dependo de outra pessoa. Eu mesmo me posso livrar da ansiedade. Oh, desculpa, quase caí aqui. Me posso livrar da ansiedade, eu mesmo posso livrar do pessimismo, da angústia. Mas não tem, pastor, eu preciso de ajuda. Claro, às vezes você vai precisar. Por isso que Deus te envia outro irmão, outra irmã. Por isso que Deus te envia um servo que te vai lembrar da palavra. E olha, que palavra linda de Romanos. Diz assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, lembram, não? O padrão do mundo, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam. Lembrem, qual é a palavra-chave aqui? Pensar.
Então, se eu penso em coisas desagradáveis, a minha vida vai ser totalmente desagradável. Tudo. Eu não sei se já aconteceu isso, como o nosso pensamento nos leva a enxergar. Quem teve a oportunidade de comprar um carro, sabe, um carro, decidiu, vou comprar sei lá, um modelo aí, um Corsa. Decidi, nossa, estou pensando, sabe, começa a sair na rua, o que acontece? Fica passando um monte de Corsas. Tu fala, nossa, quanto Corsa. Nem sabia que existia, que tinha tantos carrinhos desse modelo em São Paulo. Não, sempre teve. Não é que de um dia para outro todo mundo decidiu comprar. É que meu pensamento começou a quê? A pensar, é um Corsa. De repente meu olho direciona para esse modelo de carro. É assim na vida. Se eu penso assim, olha, Deus tem muitas coisas para fazer na minha vida, qual seja a tua faixa etária, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai dizer, sim, tem muitas coisas novas, conquistas, bênçãos, tem. Mas se eu penso, já na minha idade, não tem nada. Vou ter que viver deste jeito até a minha morte. O que vai acontecer? Nada. É o que Deus está dizendo aqui. Tudo depende do pensamento. Por isso que o Pai Celestial, por amor, te entrega outros irmãos que te aconselham com a palavra. Me aconselham a mim também. Mas olha como termina isto. Portanto, diz assim, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito Santo controle a mente resulta em vida e em paz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque mais uma vez quero te dar a boa notícia. A solução está aqui na nossa mão. Depende do Pai, já falou, está aqui, mas agora depende de nós. A semente vai crescer em nossa vida ou não vai crescer? E aí então, olha, como esta questão é tão forte, porque é isso que eu quero te dizer, é tão forte que o inimigo sabe disso. É um princípio que se aplica a todos os seres humanos. E o inimigo sabe. E se ele sabe, ele vai usar. Claro, ele vai usar o princípio para o mal. Não vai usar nunca para te abençoar. Mas o princípio é, qual é o princípio aqui? Eu tenho certos hábitos, certos costumes errados. Aí eu peço ao Senhor que me livre desses hábitos errados. Aí o Senhor faz um milagre, me livra. Mas agora o que tenho que fazer? Já sou liberto desses hábitos. O que tenho que fazer segundo o texto bíblico? Agora tenho que permitir que a palavra guie minha vida. Percebeu? Olha esse detalhe. Então, eu estou escravizado por uma série de pensamentos fruto do mundo. Mas agora já compreendi que isso me está levando à morte, à ansiedade, à angústia, a desespero. Não quero mais. Em nome de Jesus está repreendido essas ideias. Mas agora o que tenho que fazer? Tomar posse da palavra. Aí está o detalhe. Porque aqui o inimigo sabe isso. Diz assim, olha, quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso. Mas não encontrando, diz, voltarei à casa da qual saí. Então está falando assim, que uma pessoa, um ser humano, estava sendo oprimido por um demônio. Oprimido. E essa opressão pode ser de diversos modos, ok? Aí, em nome de Jesus, se expulsou a opressão. Glória a Deus. Em nome de Jesus, sai a opressão. Em nome de Jesus, sai demônio. E saiu mesmo. Saiu o demônio. Aí ele falou assim, caramba, não tem aqui ninguém para atrapalhar. Vou voltar na mesma pessoa que antigamente eu oprimia. E olha, então ele volta para a sua casa antiga e encontra... Essa é a palavra, a frase-chave. A encontrou? O que deveria ter encontrado nessa casa? Cheia de quê? Do Espírito Santo, da palavra do Senhor. Deveria ter encontrado. Cheio do Espírito Santo da palavra. Mas não, diz que a encontrou vazia. Ou falou, que legal. Estava limpinha, varrida, arrumada. Então o Espírito não somente voltou, disse assim, vou buscar a meus parceiros. Buscou outros 7 espíritos
piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica. Você já conhece assim? Eu conheço pessoas assim. Este texto me lembrou de várias pessoas que eu conheço, já conheci na minha vida. Pessoas que passavam por uma série de problemas, foram libertos pelo poder de Jesus, mas anos depois estava pior do que antes do início. Tu fala, o que aconteceu? Por que está pior essa pessoa? Se já foi liberta, já foi liberto. É que ficou a casa vazia. Ficou a vida dessa pessoa vazia. Deveria ter preenchido com o Espírito Santo, deveria ter preenchido com a palavra, mas o inimigo falou, volto aqui, e não sou sozinho. Já que está bem arrumada, tem vaga para 7 mais. E aí, vem aqui, vem aqui, e chama todos os outros demônios. E aí então a pessoa fica pior ainda, pior. Então o que o Senhor te está entregando aqui neste dia lindo, um dia de promessa, de palavra, de libertação, é que Deus diz assim, não é bom ficar a casa vazia, não é bom ficar a nossa mente vazia, não é bom ficar nossa vida vazia. Precisamos preencher com algo. E com quem a preenchemos? Com a palavra do Senhor. Com quem a preenchemos? Com a semente que o nosso lindo Jesus derrama todos os dias. E essa semente vai crescer, vamos a tomar posse de um modo eficaz dos ensinos da Bíblia, de um modo eficaz diariamente, e como consequência disso, vamos a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e o demônio não entra. O demônio diz, não tem como entrar aqui. Não tem como entrar aqui. Então o Senhor te está entregando esta libertação. Sabe, não estou falando de salvação. De salvação não. Salvação, já somos salvos. Mas de opressão. Tem cristãos oprimidos. Pelo amor de Deus, como? Pior. O apóstolo Paulo fala isso. Diz assim, olha, eu estou ouvindo de vocês, falou para os irmãos da igreja de Corinto, estou ouvindo de vocês que vocês têm comportamentos pior que pessoas do mundo. Vocês são piores que o do mundo. E assim, verdade, eu fico vendo isso. Tenho amigos que não são cristãos, amigos, mas que eles têm uma vida ética verdadeiramente boa. Aí olho para os cristãos e falo, pelo amor de Deus, briguento, fofoqueiro, mentiroso. Aí o não cristão não tem isso. E o que eu falo, o que aconteceu? A opressão voltou. Então, a opressão trabalhou nossos pensamentos e se amoldou ao mundo. Então, essa é a palavra que eu quero deixar hoje, à luz deste lindo ensino. Deus tem hoje coisas tremendas na tua vida. Amém. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas só será possível se deixamos que ela entre. Por isso, permite, diz assim o texto, permite que ela entre. Não vai entrar sozinho, sabe? Deus diz assim, não é como um ladrão que entra quebrando porta. Não. Jesus está batendo a porta. Mas só se pode abrir por dentro. Não, Jesus não pode abrir por fora. Eu estou batendo a porta. Agora, depende de você e de mim dizer, sim, eu quero essa Bíblia. Poderosa Bíblia. Vou estudar e vou viver. E eu sei que vou confrontar já alguns ensinos errados que o inimigo talvez já me colocou. De um modo sutil, ensinos errados. Como consequência disso, vou ter a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Que a tua casa vai mudar em nome de Jesus. Que vas a mandar embora a opressão em nome de Jesus. Que vas a ser liberta das mentiras, de um padrão errado. Vas a ser liberta. Sim, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque hoje Deus está dizendo, hoje entrou libertação em esta casa, porque a minha palavra está sendo derramada nos corações dos meus filhos, das minhas filhas, e estão dispostos a quê? A viver ele. Por isso, precisamos de ti, Senhor. Fica de pé e vamos agradecer ao Senhor por este dia lindo e porque podemos sim repreender os ensinos errados. Senhor, muito obrigado por este momento especial, em nome de Jesus. Muito obrigado porque sabemos que de um modo sutil o inimigo está colocando ideias erradas em nossa vida,
que nos leva, Senhor, a comportamentos errados. Por isso não queremos ser amoldados ao padrão do mundo. Não queremos, Pai. Queremos viver cada vez mais aquilo que o Senhor planejou em nossa vida. Queremos ter, sim, a imagem de Cristo em nós. Por isso, Pai, recebemos a Tua semente, recebemos a Tua palavra poderosa e queremos que ela venha a crescer, crescer, crescer e tenha muitos frutos. Frutos que alimentam outras pessoas, frutos que alimentam nossa casa, frutos que transformam vida. E tudo isso é possível porque Jesus está aqui e Ele guarda tudo de todos nós. Em nome de Jesus, Pai, precisamos de Ti. Amém. Amém.